Você deve ter ouvido falar do boicote que o Facebook está sofrendo. É extremamente grave e eu acredito que pode ser o começo de um movimento bastante amplo. Nesse vídeo eu compartilho contigo os meus insights a respeito desse tema. O Facebook vem sendo criticado há algum tempo, pelo menos desde 2016, que existe um agravamento na percepção de imagem. O que isso quer dizer? As pessoas estão desconfiadas, então até por isso que a empresa teve uma dificuldade grande para deslanchar aquele projeto da Libra, que era uma grande ideia, ter uma moeda global operada por uma grande empresa de tecnologia. Na época eu falei que basicamente Facebook ou Google conseguiriam ter a amplitude, a capilaridade para fazer isso, mas o que faltava para o Facebook era confiabilidade. Desde os escândalos com a Cambridge Analytica nas eleições de 2016 e também vários rumores de influências em vários governos, e até por isso que Mark Zuckerberg tem sido chamado nos Estados Unidos de o CEO de um oligopólio. O que isso quer dizer? Uma empresa dominante no seu mercado e que usa a sua proximidade, a sua influência com poderosos para consolidar ainda mais esse domínio. E aí o que aconteceu nos últimos anos é que o Mark teve que ir até o Senado para se justificar. Ficou muito evidente a completa falta de compreensão dos legisladores americanos em relação à tecnologia. Eles não sabiam nem o que perguntar para ele. Então tinha alguns momentos que dava para perceber que ele estava nervoso no começo e depois ele estava quase rindo, porque as perguntas eram absolutamente infantis, do tipo: como é que o senhor pode ter mais de 1 bilhão de consumidores se o senhor não cobra pelos seus serviços? Então, quer dizer, nenhum modelo de marketing eles entendiam. Facebook é nada mais, nada menos do que a segunda maior empresa de mídia do mundo, só atrás do Google, mas algo está cheirando errado. O quê? No ano passado, se você lembrar, aconteceu aquele terrível atentado na Nova Zelândia, que uma pessoa vitimou inúmeras pessoas a tiro e estava com uma câmera ligada transmitindo tudo numa live de Facebook. O vídeo viralizou e a empresa demorou muitas horas para tirar do ar, falando que não tinha controle sobre isso. E o que acontece agora em 2020? Um movimento que começa com Unilever, Coca-Cola, depois o Starbucks, e hoje nós temos mais de 160 grandes empresas, grandes anunciantes que estão tirando dinheiro do Facebook, causando uma perda inédita de receita, e isso está machucando a empresa no ponto que mais dói, no bolso. Em um dia, as ações caíram mais de 8%, isso em reais quer dizer 302 bilhões de reais de desaparecimento em um dia, e só a fortuna pessoal do Mark Zuckerberg caiu 39 bilhões de reais. Então é uma coisa bastante grave. Por que eu acho que esse é o começo de um movimento mais amplo? Há quase 2 anos atrás, o principal mentor à época do Mark Zuckerberg, Roger McNamee, que tem uma quantidade bastante importante de ações do Facebook, publicou esse livro, que era o Zucked, falando sobre Waking Up to the Facebook Catastrophe. O que ele está dizendo com isso? Um acordar, né? Então, um despertar para a catástrofe do Facebook. E o que ele tentava evidenciar era exatamente os conflitos morais e éticos. E na minha opinião, a visão do Mark é uma visão muito isenta, de que ele pode ser absolutamente neutro. Então ele tem uma visão muito conveniente das coisas, de que as plataformas de tecnologia não têm responsabilidade sobre nenhuma parte do seu conteúdo. Então, seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, a postura dele é de que tudo que trafega ali por dentro, ele não tem absolutamente nada a ver. É como se fosse uma empresa de saneamento que as pessoas podem se contaminar com essa água e ela fala: pois é, eu simplesmente opero os canos, eu não tenho nada a ver com isso. É uma postura muito diferente dos veículos de mídia, que quando você tem um jornal, uma revista, uma TV, isso tem nome, sobrenome e essas pessoas têm responsabilidade. As empresas de tecnologia ao longo do tempo usaram muitas dessas licenças poéticas também para buscar menor tributação,
para buscar paraísos fiscais, para se instalar em outros países, para não arrecadar tributos. E com relação ao conteúdo, elas falavam que nada podiam fazer ou que elas tinham muito pouco controle. Chama atenção que essas empresas têm um grau de desenvolvimento de inteligência artificial e uma capacidade de nos compreender enquanto consumidores, os nossos hábitos, como nós podemos ficar mais viciados ao longo do tempo. Então, quer dizer, eles têm o estado da arte da tecnologia, mas para identificar discurso de ódio, para identificar discurso preconceituoso, eles dizem que nada ou muito pouco podem fazer. O mesmo em relação às fake news, o mesmo em relação a tanta coisa ruim que acaba influenciando tanta gente, porque acaba não peneirando o conteúdo. É o mesmo problema que nós temos no WhatsApp, dos encaminhamentos de mensagem que não tem origem. Então é uma discussão bastante profunda. Eu acredito que nós estamos vivendo o fim da era da inocência em relação à tecnologia e eu não acredito que no futuro as coisas continuarão assim. É um verdadeiro faroeste, uma terra sem lei, uma terra em que ninguém tem responsabilidade. Só que, curiosamente, quem está levantando essa bandeira desta vez não estão sendo os governos, não estão sendo os legisladores, porque, como eu falei, ao meu ver, eles não têm nem a compreensão ou o interesse em saber com profundidade como a tecnologia funciona e como ela impacta a nossa vida. Aliás, alguns sabem, mas simplesmente para usar para o seu benefício próprio, para tentar se eleger. O fato é que agora a coisa veio do lado dos anunciantes, é quem paga a conta. E isso pode representar, sim, o começo do declínio do Facebook. E isso é um grande alerta para várias outras empresas. Se no passado nós tínhamos as grandes empresas químicas que poderiam ter problema com seus produtos ou contaminar uma série de comunidades, na era da informação em que ela é o novo petróleo, nós estamos vivendo literalmente um grande vazamento de petróleo dentro do Facebook.